Oi! Sabia que usar calcinhas com tiras laterais apertadas pode piorar os hip dips? Aliás, você sabe o que é hip dip? Tá vendo esses dois buracos nas laterais dos meus quadris? São os meus hip dips. Mas e se eu conseguir diminuir as medidas dos flancos e dos culotes? Os buracos laterais não serão preenchidos, mas eles se tornarão mais discretos porque o contorno do corpo ficará mais harmônico. Eu sou Luana Coelho e neste vídeo eu vou apresentar 4 dicas que vão te ajudar a combater os hip dips, deixando o contorno do seu quadril mais arredondado. A depressão trocantérica, também conhecida como quadril de violino ou hip dip, é a presença de um afundamento nas laterais do quadril, um pouco acima de onde a cabeça do fêmur, o osso da coxa, se articula com o acetábulo. É uma região por onde passam alguns ligamentos, porém que apresenta pouca gordura e poucas fibras musculares e por isso muitas vezes se apresenta menos volumosa ou afundada. É uma característica muito comum que pode ser herdada geneticamente e que pode se tornar mais ou menos evidente dependendo de alguns fatores. Você tem hip dips? Você se incomoda com isso? Me conta aí nos comentários. Embora a depressão trocantérica não seja nenhum problema, tem gente que não gosta, que não usa vestido tubinho, não usa calça legging por causa disso e quer deixar o quadril mais redondo. Vamos conferir as dicas então? Primeira dica: quem usa calcinha assim? O uso de calcinhas com tiras laterais apertadas não causa os hip dips, mas pode acentuar as depressões. Por isso, é importante evitar usar calças baixas, biquínis e calcinhas apertadas. E sempre que possível, use calcinhas modeladoras que a longo prazo ajudam a desenhar a silhueta. Tá gostando do vídeo? Então não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com as amigas, porque não custa nada, mas é uma coisa que me ajuda demais. Segunda dica: corre na frente do espelho e observe o que acontece com os seus hip dips quando você gira os joelhos para fora, gira os joelhos para dentro, faz o movimento de X com os joelhos e por último quando você afasta os joelhos. Percebe que esses movimentos refletem diretamente na articulação do quadril? Isso significa que caso algum destes desvios de joelho esteja presente no seu corpo, os hip dips podem se tornar ainda mais evidentes. Então, o que é preciso fazer nesse caso? Um trabalho de correção postural global com alongamento, fortalecimento e alinhamento das estruturas do corpo como um todo, não só em relação aos joelhos. Tem alguns vídeos aqui no canal com exercícios posturais muito eficientes. Eu vou deixar os links deles na descrição. Terceira dica: acrescente ao seu treino os exercícios de abdução de quadril, que são aqueles exercícios de elevação lateral das pernas, prestando atenção para não fazer movimentos compensatórios. Estes exercícios não vão preencher os sulcos, porque conforme eu comentei, existe pouca musculatura onde os hip dips se localizam, e portanto não vai aumentar o tamanho daquela região com ganho de massa muscular, mas vai amenizar o quadro porque deixa a região mais proporcional. Sem contar que é super importante treinar todos os grupos musculares de forma equilibrada. Tem gente que trabalha muito um grupo muscular e não trabalha o outro, gerando um desequilíbrio de força que pode provocar uma série de lesões e de alterações posturais. Por esses motivos é essencial buscar ajuda profissional. Agora, presta atenção aqui. Ainda dentro dessa perspectiva, existem casos e casos de hip dips. Muitas pessoas treinam pesado e quanto mais ganham massa muscular, mais evidenciam os sulcos. Claro, diminui a gordura da região, que já é pouca, as coxas e os glúteos crescem, mas aquele lugarzinho que tem poucas fibras não acompanha o crescimento. Já outras pessoas são sedentárias e apresentam os mesmos sulcos. Claro, elas começam a acumular gordura localizada em determinadas regiões, menos nos sulcos, que é onde elas gostariam. Os músculos vão perdendo tônus e força muscular, a postura começa a sofrer alterações e por aí vai.
Ou ainda, existem pessoas que quando emagrecem, os hip dips se tornam mais aparentes. Claro, se é uma região com pouco tecido adiposo, quando a pessoa emagrece, essa região também diminui e afunda mais. Vocês se encaixam num destes casos? Quem treina tem sucos, quem não treina também tem os sucos. Quem emagrece, tá lá os sucos de novo. Vocês conseguem perceber que é uma característica do corpo e tudo bem. Outra coisa, quem costuma juntar gordura localizada nos flancos e nos culotes? A presença dessas gordurinhas também deixa os hip dips mais aparentes e por isso a quarta e última dica é realizar manobras de automassagem nessas regiões com o objetivo de reduzir medidas. A massagem também não preenche os buracos dos hip dips, mas ameniza sua aparência porque ajuda a harmonizar o contorno do quadril. Tem 2 vídeos aqui no canal que ensinam essas massagens, eu também vou deixar os links na descrição. Mas lembre-se que para combater as gordurinhas localizadas, além de realizar procedimentos estéticos, é preciso praticar atividade física constantemente e controlar a alimentação. E aí, gostaram das dicas? Eu também estou precisando. Quem que vai fazer junto comigo? Depois me contem os resultados nos comentários. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, @LuanaCoelhoOficial, e no TikTok, @LuanaCoelho no TikTok. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo!